Olá, seja bem-vindo ao canal Marcos Horácio. A gente já está numa caminhada aí discutindo símbolo, arte, cultura e história. E hoje estou com um amigo aqui para a gente poder aprofundar esse assunto, que é o professor José Luiz Landeira. Por favor, meu amigo, me diga as suas credenciais para o nosso público saber. Quem sou eu? E sim. Isso é uma pergunta filosófica. Sim. Eu sou José Luiz Landeira, sou licenciado em Letras pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Sou mestre em língua portuguesa pela Universidade de São Paulo e também pela Universidade de São Paulo sou doutor em linguagem e educação. Bem, é só assim que a gente está conversando, está vendo? Então a coisa aqui é profissional. A grande questão nossa já dos episódios que a gente já está conversando e a gente já está vendo há um tempo, da última vez a gente estava discutindo sobre a pré-história, a questão da necessidade de ter uma imagem, né, da gente representar o mundo por essas imagens. E a gente vai entrar agora, Landeira, na discussão sobre o nascimento da escrita, que é um processo de simbolização do mundo muito importante. Então a gente começa a falar sobre Egito, sobre a Mesopotâmia e tudo isso. Qual é a importância dentro desse processo de simbolização do mundo, a invenção da escrita? Isso é muito sofisticado quando a gente pensa na cabeça do ser humano? É um processo de abstração, né? Se você pensar que há símbolos que eles guardam uma semelhança com a realidade e há símbolos que vão se afastando dessa realidade, né? E entre uns e outros você tem um verdadeiro degradê, né? De vários tons, de várias possibilidades. Então você imagine um coração, né? Uma pessoa apaixonada quer dar um coração, um cartão de um coração para a pessoa amada. Então não adianta fotografar um coração real, né? Precisa haver uma abstração. Esse coração que nós conhecemos como representando o amor, ele guarda algumas semelhanças com o coração real, mas ele não é igual, né? Ele vai se afastando, né, abstratamente desse coração real. Pois bem, o que vai ocorrendo é que esse afastamento chega a um determinado ponto que não se guarda mais semelhança com a sua origem, né? Ou já se assume desde o começo essa falta de semelhança entre o símbolo e aquilo que se deseja representar por meio dele. Pensemos na palavra maçã, né? O que a palavra maçã tem é uma história, né? Que começa lá do latim até chegar ao português, né? Que a diferencia da palavra manzana em espanhol, que também começa lá do latim, né? E tem uma outra história e vai mudando em relação à nossa palavra maçã. Mas não há nada na palavra maçã que nos remeta àquela fruta que nós comemos, claro, né? Diferentemente de um desenho de uma maçã. Né? Que aí sim, aí guarda-se uma semelhança. Ora bem, o que ocorreu com a escrita, particularmente com a escrita de que nós hoje fazemos uso, né, é que na sua origem há uma semelhança, ou pelo menos há uma procura de semelhança entre muita coisa do desenho da palavra ou da letra e os objetos a que elas vão se referir. A gente pode pegar um exemplo bem clássico, que é o exemplo da letra fenícia Aleph, né? Aleph era a cabeça do boi, né? Era a palavra boi, né? E Aleph era um A maiúsculo invertido, né? Então, você pode fazer isso com assim, né? Sim. Isso é um Aleph. Né? Então, os chifres do boi, né? E esse triângulo aqui seria a cabeça. Perfeito. Né? Ora bem, os fenícios mantinham comércio em todo o Mediterrâneo, inclusive com os gregos. E os fenícios levam aos gregos a letra Aleph, que nesse momento os gregos já não percebem essa semelhança inicial do Aleph com a cabeça de um boi, né? E o que acontece nesse momento? Uma inversão, né, do triângulo. O triângulo não apenas ele inverte como desce, né, vira o alfa. Entendi. Grego. Bem, aí nesse momento o grau de abstração já foi maior, quer dizer, o alfa já não nos remete ao boi mais. O alfa ele já representa um som, né? E vai ser assim, né, no sistema de escrita grego.
Sim. Né? Quando os romanos se apropriam desses símbolos, né, vai surgir o que hoje nós conhecemos como a letra A, né? E quando nós vemos uma letra A que ela, né, a base do triângulo torna a subir, né? Ela até se parece mais com o Aleph fenício, né? Porque ele troca de lugar, né? Perfeito. Ora bem, mas nós não vemos nas perninhas do A, como costumamos dizer, chifres de boi. Sim. Nem imaginamos que por trás do A, na sua história, né, existe lá uma tentativa de representar, de desenhar um boi. Né? Então, essa história é também a história da abstração, né? De se afastar daquilo que é a realidade para, na construção do símbolo, ir ganhando em algo cada vez mais abstrato, né? Cada vez mais complexo também nessa apropriação do que esse símbolo representa. Né? E veja bem, hoje o A, ele representa algo, né, claro, mas ele precisa se apoiar em outros desenhos de letras, né, em outros símbolos, para que nós possamos ter uma palavra, né, amor ou maçã, né? Nós precisamos de outros símbolos, né? Então, o que nós temos, né, é que o símbolo, nesse processo de abstração, ele se mergulha na história e se mergulha na cultura. Perfeito. Né? Então, nós não podemos examiná-lo apenas pelo que, entre aspas, matematicamente ele representa. Né? Mas temos que perceber que esse processo de abstração ele vai se construindo num processo cultural. Perfeito. Então, assim, não é errado qualquer pessoa dizer que a chegada nisso que é a letra hoje, né, que vai ser o nosso alfabeto, a composição dessas letras, teve um início muito lá atrás, que foi um processo de desenhar o mundo? Não seria errado, embora é importante pensarmos que nós não temos um alfabeto para o mundo todo. Sim, né? perfeito. E que nem todos os alfabetos eles representam sons de letra. Sons de letra não é nem a expressão mais correta, né? Mas, por exemplo, eu tenho o som A, B, C, né? E eu represento esses sons por um desenho específico. Há alfabetos que eles desenham a palavra toda, como, por exemplo, o alfabeto chinês, perfeito. né? Que é por ideogramas. Né? Então, ele vai desenhar a palavra toda. Quando a gente fala ideograma, é a representação de uma ideia? Sim, exatamente. Essa é por isso que se chama ideograma. Né? Grama traz o sentido de letra, né? E ideia. Né? Então, é uma letra que representa toda uma ideia. E Perfeito. que também, na sua origem, há uma tentativa de aproximar-se da realidade. Né? Então, o que nós percebemos é que o ser humano, a abstração, o processo de abstração, ele surge a partir de uma experiência com o concreto. Perfeito, perfeito. Aí, por conta disso, até para a gente encerrar o episódio de hoje, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Quando a gente pensa nos egípcios, a gente sempre, né, tem os hieróglifos, que são aquelas imagens que estão compostas lá e que te remetem a uma ideia também, né? A gente pode agrupar determinadas imagens que vão dar determinado sentido. Quando a gente pensa nos povos da Mesopotâmia e principalmente nos sumérios, a gente já vê que eles estão escrevendo mesmo, eles já estão assim com riscos, né? Que é a escrita cuneiforme. Nesse sentido de abstração, a escrita cuneiforme, né, baseada nos rabiscos, nos riscos, ela seria então muito mais abstrata do que a gente pensar nos hieróglifos egípcios? O caminho procurado não é tanto o caminho da abstração, mas é o caminho da economia. Perfeito. É mais rápido. Né? O que se procura é a rapidez, é ganhar tempo. Veja, os fenícios eles eram um povo de mercadores. Né? Então, ficar lá desenhando um hieróglifo bonitinho, com todo o trabalho que aquilo dá. Né? Os egípcios eles escreviam, a escrita estava muito associada ao poder dominante do faraó e à religião, ao sagrado. Né? Então, gastar tempo desenhando aquela ideia, aquele pensamento, era uma maneira de mostrar devoção ao sagrado. Para o fenício, não. Para o fenício, quanto mais simples fosse a letra, mais rápido, né? Ele queria saber quantos bois ele iria vender
né? Então ele era 4 Aleph, né? Entendi. Ora bem, nós acabamos nos apropriando desse processo econômico, por dizer assim, né? De representar o mundo de uma forma rápida. Sim. Né? Então, essa situação que vai construindo a abstração, ela sempre é motivada pelo desejo de economizar tempo e esforço humano. Eu quero agradecer aqui a presença do professor Landeira, sabendo que ele vai voltar em outras vezes, então por isso eu preciso que vocês se inscrevam no canal, mandem questões, deem o seu like, façam os seus comentários, porque assim a gente sabe que a gente está no caminho certo. Muito obrigado e até o próximo episódio.